Boa noite, Ciro. Boa noite, Pablo. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Daniele. Tudo bom, professora? Vou botar você na conversa já. Boa noite, Vidal. Boa noite, Felipe. Olá, boa noite. Tudo bom, Dani? Como é que vai? Tudo bem? Você? Tô bem, graças a Deus. Estamos aí na nossa pandemia, né? No nosso isolamento. Eu vou tentar sinalizar junto, porque pode ser que algum amigo meu surdo entre na live e daí para eles terem acessibilidade em Libras, ok? Então, Eu não, quando eu espe- eu não, falar, es- hã? eu não esperava nada diferente. Estava esperando isso mesmo. Quando eu for falar, eu vou tentar aqui o português e a Libra junto. Fica meio um português sinalizado, igual a gente é acostumado com o portunhol, né? Porque daí misturam duas línguas, fica difícil de poder ter fluência nas duas, mas eu vou tentar. Não, legal. Prazer falar com você. Eu vou falar devagar então, tá bom? Para te ajudar? Tranquilo, pode falar normalmente, Leclerc. Legal, bacana. Um prazer estar aqui com você, Dani. A gente estudou junto na Faculdade Batista do Paraná, né? Fizemos o mestrado juntos lá e um bom assim, uma boa amizade que a gente fez, né? Muito bacana. Você que tem um trabalho que é admirável, que é o trabalho com as pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência. Você também trabalha com comunicação em Libras, muito legal. E eu sei que você tem atuado bastante nessa área nos últimos anos, apesar do nosso contato ter diminuído um pouco fisicamente, né, presencialmente, né? Mas eu te acompanho nas redes e sei que você tem desenvolvido um bom trabalho nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho de você agora para a turma que não te conhece, saber o que, que você tem feito, o trabalho que você desenvolve nessa sua militância aí pelas pessoas com deficiência. Quero agradecer, Leclerc. Você tem sinal, Leclerc? Você sabe se tem um sinal seu? Você sabe que já me cobraram isso várias vezes? Você precisa me ajudar a fazer um sinal. É, precisa ser um surdo para criar um sinal para você. Vou fazer uma foto, Verdade. mandar a sua foto depois, um vídeo seu, para o surdo poder observar e te dar um sinal. O meu Essa sinal lá. é esse Essa... daqui. Ah, tá. Essa live vai ficar gravada. Depois a gente vai botar no Ah, YouTube ok. também. Então, muita Uhum. coisa que você disser aqui hoje você vai poder compartilhar com outras pessoas, tá? Ah, legal. Aí o Si tá dando um oi, a gente estava no culto agora, juntos Legal. também, a Bruna tá aí, o pessoal que estava no culto tá aqui junto. Legal. Então, eu sou a Daniele. Esse é o meu sinal, né? O sinal, para quem não conhece, sobre a cultura surda, né? É, é como se fosse o nosso nome. Em vez de fazer Daniele, então meu sinal é esse daqui. Assim como existem os nomes repetidos, também pode acontecer de ter um sinal repetido. Aqui, ó, tô vendo a Amanda. Oi, Amanda, que é surda. Oi. A Osana também tá aí. Que legal. Legal. Então, eu moro em Curitiba, sou professora na Fabapar, trabalho lá com os alunos, no curso de teologia, bacharel e AD, também algumas disciplinas que são do curso presencial, mas algumas matérias têm à distância, né, também, e daí eu trabalho diretamente, então, à distância com esses alunos. Também interpreto as videoaulas da Fabapar. A gente tem alunos surdos que estudam teologia,
Já temos alunos formados em teologia, que são surdos, temos ainda alunos estudando que são surdos, então eu trabalho lá como intérprete e também como um suporte de acessibilidade, porque muito conteúdo para ler em português, então às vezes o aluno tem dificuldade ao conteúdo, ou não entendeu, ou precisa de contato com a área administrativa, financeira, secretaria. Aí eles entram em contato comigo e eu entro em contato com a faculdade, né? Porque esses alunos estão à distância. Então, precisam dessa ponte na comunicação entre, né, o aluno e a faculdade. A gente também tem outros alunos com deficiência física, né? Daí a gente dá esse suporte, pensa na acessibilidade deles quando tem o encontro presencial, né? Também alunos com deficiência visual. Então, tanto nesse suporte ainda durante o estudo e também quando tem o encontro presencial, porque os alunos que estudam à distância, então, precisam ir a Fabapar, né, para fazer o encontro presencial. E nisso a gente precisa dar esse suporte de acessibilidade para esses alunos. A minha primeira formação é fonoaudiologia, então tenho, né, já há algum tempo trabalhado como fonoaudióloga, especialista em educação especial, pós em educação especial e pós em educação bilíngue para surdos. Depois, então, fui estudar teologia na Fabapar e o mestrado também, né, e a minha dissertação, a minha área, então, de trabalho ministerial é com pessoas com deficiência intelectual, também autismo. E agora, o ano passado, eu comecei um novo desafio, que é com altas habilidades e superdotação. Olha só, Então, tenho não é o meu trabalhado caso. ministerialmente com esse público. A gente, quando tinha os projetos, eu ainda não tinha conversado com esse público, né? E tem sido Legal. desafiador e estou amando trabalhar com eles. É um povo que também precisa conhecer sobre o amor de Deus. São famílias também que têm bastante sofrimento por conta de gente achar, superdotado. Tem bastante sofrimento por conta disso. Verdade. Você E, acha, Daniel? Pode desculpa. falar. Não, não. Não, eu ia falar que a minha dissertação, né, foi sobre o acolhimento e a acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual adulta na igreja, né? Como que a gente, então, acolhe essas pessoas, como a gente pode promover a inclusão com essas pessoas adultas com deficiência intelectual. Eu queria te perguntar é o seguinte: você, como fono e como educadora, você acha que hoje a gente ainda tem um gap muito grande, uma deficiência muito grande na área de educação para essas pessoas que precisam de inclusão, que têm deficiência, seja deficiência intelectual, seja surdez, ou pessoa que não tem fala, e agora você está com a turma mais superdotada, né? Você acha que no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade para lidar com esse público? Temos. Ainda é uma inclusão que falta melhorar bastante, né? Eu acredito, Leclerc, que a inclusão ela acontece em dois meios. Existem no lugar que é compartilhado com todas as pessoas e pode haver a inclusão no lugar que é entre os seus pares, né? Porque alguns grupos acham que não, a gente não pode misturar, ficar ali pessoas com deficiência somente, que isso não é inclusão. Eu, particularmente, Daniele, falo que há esses dois tipos de inclusão. A gente pode trabalhar a educação inclusiva com os pares, mas também com os diferentes. E tem a riqueza, né, o bom sobre essa inclusão entre os diferentes. A gente saber
como mediar isso daí. Mas, infelizmente, no Brasil ainda isso é... Porque a gente vê a educação de maneira geral, ela está deficitária, né? Então, quem dirá uma escola que tem não tem um elevador, ou a escada está ruim, a luz é precária, o quadro, a lousa é precária, não tem intérpretes, falta profissionais capacitados, ou se tem, não se contrata, né? Porque é prejuízo. Infelizmente, se vê dessa forma, né? Contratar um profissional que tem capacidade, tem especialização, que antigamente, há 10 anos, vamos pensar assim, era a pessoa que tinha uma especialização em educação especial, trabalhava com esse público. Hoje, o professor, ele não tem escolha se ele quer um aluno com deficiência ou se ele não quer. Ele vem para a sala e esse professor precisa estar preparado para isso. É claro que tem aí o professor que vai ser o suporte, que é o certo, né? Se é um aluno com paralisia cerebral, precisa ter um PAE, que é um professor de apoio. Se é um autista, precisa de um PAE, que é professor de apoio. Mas daí a escola particular não contrata porque, né, esse aluno vai dar prejuízo e não lucro. Infelizmente, muitas instituições vêm dessa forma. Quando é pública, falta, o Estado não quer contratar. Estou falando de forma geral, que infelizmente isso acontece. E alguns lugares, alguns estados no Brasil, infelizmente, falta profissionais. Pessoas que conheçam, pessoas que entendem de trabalho com deficiente visual, com paralisia cerebral, com autismo, com surdo, por aí vai. Com altas habilidades, e por aí vai. Tô vendo minha família aí, minha irmã, minha mãe, que legal. Você é cheia de fãs, né? Não, fiz propaganda, né? Se pelo menos a família, o ministério não der apoio, por favor, né? Pois é. Mas essa live ela vai ficar no YouTube e muita gente vai ter acesso a ela por causa dos outros canais, né? Canais de faculdade, de Que legal, escola, que de bom. seminário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém que está assistindo a live hoje aqui, está picotando um pouquinho. Não saiu o áudio, Leclerc. Sim, agora tá. Uhum. Mim sim. Para as pessoas que estão vendo Tá boa? também, Tá picotando tá bastante usando. aí. Tá bem. Eu esqueci de falar português. Tá picotando. Como é que tá o sinal aí, turma? Para vocês agora. Pessoal que tá na live aí, como é que tá? Diz para mim como é que vocês estão vendo o sinal. Davi, Sheila, Beth, como é que tá o sinal para vocês? Leonor, oi Dani, de novo, vamos tentar. O Ah, meu pois tá é. ruim. Tá travando qual? Ih, tá igual um robô. Tá ruim?
Não estou te ouvindo, tá parando, a Tá sua ruim? transmissão tá parando. O pessoal está dizendo que o Ah, sinal está muito bom, mas o seu sinal está picotando. essas internets. Ó, o sinal está perfeito, o pessoal está falando que está perfeito, mas o seu sinal está picotando. Para você tá ruim, Leclerc, tá cortando. Como é que tá o meu para você, tá bom? Tá bem, deu uma cortada algumas vezes, mas agora tá bom. É, agora o pessoal está dizendo que tá bom. Ah, que bom. Coisas de live, né? É, A gente tem que lidar com isso mesmo. Você falou aí que não tem gente preparada na educação para ensinar, né? A gente não tem tecnologia para tanta live, né? é verdade. Falando que agora tá bom. Legal. Que bom. Agora tô Legal, ouvindo. legal, legal. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa live vai ficar disponível, o pessoal está acessando, né, está ouvindo e está aprendendo um pouco com você sobre essa questão que envolve esse grupo, né? Se alguém aqui quiser, por exemplo, estudar, se dedicar a apoiar os grupos de deficientes, qual o caminho que você aconselharia as pessoas seguirem, tá? E aí eu queria que você explicasse para a gente também por que é errado chamar esse grupo de pessoas especiais, para o pessoal também entender. Legal, Leclerc. É, ontem, posso falar? À Né, ontem a vontade. gente, né, ele mandou para mim o link da live, tava é legal, a temática ficou bacana, né? Para pessoas especiais, um cuidado especial, né? Poeticamente tinha ficado legal, bonito. Mas daí eu falei, Leclerc, a gente não usa mais esse termo, pessoas especiais, né? Ou os especiais. Tem muita gente ainda que fala, mas é pejorativo, é um termo que tipo, eles não se veem. Eu não sou especial, eu não tenho nada de especial. Eles preferem que seja chamado, eu sou pessoa com deficiência, né? Também não é pessoa portadora de deficiência, porque ele não porta Hum, nada, né? Mas é pessoa com deficiência. Esse é o termo legal. correto, né? Então, quando a gente vai falar sobre eles, a gente já começa falando, os tratando de uma maneira errada, né? É igual quando aconteceu comigo, já viajei para o exterior e eu falei que eu era brasileira e eles começaram a falar espanhol pensando que a minha língua era espanhol. Eu fiquei chateada, eu falei, puxa vida, não sabe nem que minha língua é português, né? Que no Brasil é português que a gente fica triste quando não nos tratam da maneira correta. Então, quando a gente quer tratar com respeito, claro, é um assunto que a gente não conhece, que a gente não lida todos os dias, mas é importante quando a gente fala sobre o assunto que a gente já comece esclarecendo algumas coisas, né? Então, assim, pessoas especiais, não são pessoas especiais. Pessoa que porta deficiência, não. Pessoa com deficiência, né? Legal. É o termo correto até agora, com a legislação. Já houve várias mudanças, já teve, foi pessoa especial, já foi pessoa portadora, a gente vê legislações antigas e a gente encontra essas terminologias. Mas agora a correta é pessoa com deficiência. E a sua outra pergunta era sobre. Gente, português, tá dando para entender? Que eu tô tentando junto aqui, Libras e português. Tá dando para Tá entender, tudo Leclerc? ótimo. Tá tudo ótimo. A Tá? gente tá tendo. Tá todo mundo aqui encantado com a sua habilidade. Fica tranquilo. É, mas alguma coisa tá meio travada. Deve ser a Libras. Tem surdo aí agora? Tinha antes, não sei agora. Tá dando para entender Libras? Tá, Stephanie? Obrigada. Então, sobre como aconselhamento, né, da pessoa querer estudar. Tem Qual o pós. caminho? Acho que qual o caminho? Mas vamos, você está falando da pós, mas assim, do zero. Vamos supor uma pessoa que está assistindo o vídeo aqui é uma pessoa comum e ela quer ajudar, ela tem alguém na família, na vizinhança. Porque a pandemia, eu não sei se você tem percebido, a pandemia ela está ampliando a comunicação. As pessoas estão conversando mais.
A tecnologia está ajudando. Você vê, eu estou conversando com você. Até pouco a gente não conversava, né? A gente está conversando. Então vamos supor que a gente queira ajudar um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, e a gente não sabe nem por onde começar. Aí você começa aí do zero para a gente até os cursos mais avançados. Tá. O primeiro passo é perguntar, né? Se precisa de ajuda e como posso ajudar. Porque cada pessoa ou cada tipo de deficiência é um jeito diferente. Então, por exemplo, com uma pessoa que é deficiente visual, que tem a deficiência visual, né? Ela já tem, às vezes, uma dificuldade na acessibilidade do ir e vir, né? E o que é curioso, Leclerc, sobre o isolamento social, abrindo um parênteses, é que pessoas com deficiência, muitas delas, isso de distanciamento social não é novidade, tá? É uma coisa que é normal para nós que temos. Não sei, talvez vocês já ouviram alguns gritos aqui do meu áudio. Eu tenho um irmão que é autista severo, então às vezes vai ouvir os gritinhos dele, que ele tá. Eu fechei aqui o quarto, né, para poder abafar o som, mas às vezes vão ouvir o barulho, o grito dele. Nós, familiares de pessoas com deficiência, vivemos isso do isolamento social com muita facilidade, né? Porque, então, uma pessoa que é deficiente visual, se ela não tem boa mobilidade, ela não consegue ir para a rua sozinha com a sua bengala. Alguns conseguem, tá? Não é todo mundo. Tem os que vão sozinhos, que moram sozinhos. Tenho amigos que moram sozinhos, tem amigos que são casados com outro deficiente visual, e é os dois. Mas às vezes depende de uma pessoa que é vidente, né? A pessoa que enxerga, a gente chama de vidente. Então, eu tenho uma amiga, agora ela mora no Rio Grande do Sul. Ela estudava na escola que eu trabalhava, como intérprete. E eu ia no mercado com ela para ler as embalagens, porque ela tinha algumas restrições alimentares. E a gente ia ao mercado, eu lia para ela o que tinha em cada embalagem. Hoje, alguns mercados, algumas lojas, alguns shoppings têm esse serviço, né? Isso ajuda na autonomia da pessoa com deficiência visual. Porque ela não precisa depender do vizinho, não precisa depender de alguém da família. Vai ter alguém lá para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, eu preciso perguntar para essa pessoa, se eu tenho um vizinho ou alguém do meu trabalho, fulano, como que você está se virando nesses dias de isolamento? Por quê? A pessoa com deficiência visual, ela vai precisar tocar. Então, é mais perigoso para ela. Fisicamente, se ela não tem nenhuma outra, se ela não tem diabetes, se ela não tem pressão alta, enfim, qualquer coisa, então a gente, se é somente a deficiência visual, não significa por isso que ela é grupo de risco, mas ela Uhum. tem um risco porque ela precisa, muitas vezes, usar as mãos para conseguir perceber onde ela está. E onde daí Entendi. da mão, né, tem o risco de pôr no rosto e é onde que é o perigo. Então a gente pergunta, se eu tenho um vizinho, alguém da minha igreja, alguém que estuda comigo, que trabalha comigo, lembrar dessa pessoa. Como é que você tá se virando aí? Entendeu? Se é uma família, então, que tem alguém autista, também eu tenho amigos autistas que tem a sua família, que é chefe de família ou que mora sozinho, precisa de ajuda. Essas pessoas que são mais autônomas, autistas, vai saber se cuidar mais. Mas, por exemplo, o meu irmão, que eu falei que ele é severo, ele fica no chão, ele põe tudo na boca. Semana passada ele teve dengue, que aqui, eu tô no interior do Paraná, né? Esses dias de isolamento eu não tô em Curitiba. Lá eu moro sozinha, daí meus pais falaram, você não vai ficar aí sozinha. Foram lá me buscar, eu tô aqui no interior do Paraná. Tô em Maringá. E
E daí, aqui no interior do Paraná é assim, você vai para a rua, você pega o Covid, você fica dentro de casa, você pega dengue. E daí, eu tive dengue, minha mãe teve dengue, meu irmão teve dengue semana passada. E a gente precisou levar ele ao médico. E aconteceu que ele se jogou no chão, né? Caiu no chão, sentou no chão, pôs a mão no chão. Como que você vai evitar isso? Então, para uma pessoa autista, né? O risco do contágio é muito maior. E daí é onde que acontece, né, os perigos. Não porque ele é grupo de risco, porque ele é autista. É porque ele pode tocar nos lugares. Até hoje eu recebi várias informações em Curitiba, começou um teleatendimento próprio para pessoa autista, para evitar que vá ao médico, para evitar que tenha esse deslocamento, para não acontecer esse risco do contato, né, do contágio. Entendi. Então, a Agora, primeira alternativa é perguntar para a pessoa: precisa de ajuda? Como eu posso ajudar? Porque cada caso é um caso. disso não depende de curso, né? Nem de estudo, só depende de você ter Não. um mínimo de empatia, né? Uhum. Isso que você fez com a mão é o quê? É empatia. Olha só, empatia. Você É acha, você Daniele? sentir o outro, né? Uma troca de Você... sentimento. Ah, legal, cara. Você acha que essa situação da pandemia, de isolamento social, vai nos ajudar a ter mais empatia? Ou você, como profissional nessa área já há muitos anos, acha que é só um momento? Porque agora, por exemplo, de repente todo mundo descobriu que tem idoso à beça na rua, né? Já tinha idoso na rua, mas agora, como eles ficaram em evidência, as pessoas estão assim, nossa, como tem idoso na rua. Então, às vezes, uma situação que acontece desperta o nosso olhar para algo que a gente não percebia antes. Você, como profissional já experiente nessa área, você acha que esse despertamento ele é momentâneo, depois tudo vai voltar ao normal e as pessoas com deficiência vão continuar no seu próprio isolamento social? Ou você acha que essa é uma oportunidade de despertamento que vai nos ajudar a avançar nessa questão? Olha, deveria ser, né, uma oportunidade da gente melhorar essa questão da empatia. Algumas pessoas já estão percebendo isso, né? Já estão sabendo como notando o outro, né? Ontem mesmo eu vi uma entrevista sobre os caminhoneiros, por exemplo, né? Que não tinham restaurantes abertos e pessoas entregando comida para eles. Eu achei isso muito legal, né? Cada um de nós, a gente sente algo, a gente luta precisamos lutar por uma causa, seja por crianças que vivem em orfanatos, que não têm pai, não têm mãe. Muitas pessoas sofrem vulnerabilidade, né? Tem fraquezas, né? Seja os idosos que estão sozinhos e às vezes não tem o que fazer, né? Então, agora era o momento da gente trabalhar essa empatia, né? Começando dentro da igreja, então, das igrejas, a gente falar sobre isso, mas também nas faculdades, também no trabalho, a gente poder falar sobre isso. Porque nós estamos sentindo, igual eu falei, eu estava sozinha lá em Curitiba. Nossa, amanhã já são 4 semanas que eu tô aqui. Imagina eu 4 semanas lá, né? Eu sou grupo de risco, eu sou asmática. Então, como que eu ia ao mercado? Será que alguém ia Perguntar? eu tenho irmãos da igreja, acredito que eles iam me ajudar. E eu sim, muitos já falaram, você fica aqui em casa e tal. Ah, Agora é na hora. a gente sempre tem a esperança, né? É. Não, alguns falaram, você fica aqui em casa e tal. Mas
quantas pessoas será que estão sozinhas, que tem família, tem amigos, tem alguém, tem igreja, enfim. Então, é agora de a gente motivar essa questão da empatia, né? Da gente poder sensibilizar isso nas pessoas, não só com pessoas com deficiência, que também a gente aproveita, né? A gente tem o Instagram do ministério que eu trabalho, que é Ministério_Eficiente. Todos os dias, 2h30 da tarde, a gente tem lá o Momento Eficiente, que a gente está aproveitando para falar sobre acessibilidade, sobre inclusão, Legal. sobre comportamento, sobre como isso na igreja, fora da igreja. Também pessoas com Sim. deficiência estão falando dos testemunhos dela, a vida delas, como que é. É uma oportunidade, né? A Stephanie tá rindo, porque quando eu estava lá em Curitiba, eu ia na casa dele. Eu As, ficava lá na casa. as comunidades de fé, a religião de forma geral, elas são muito, muito úteis nesse momento, porque elas chegam nos espaços onde o governo não chega, né? Esse é um erro que a sociedade comete. Ela acha que a religião, às vezes, é um problema, mas todas as religiões nesse sentido, incluindo o cristianismo, são muito úteis nesse momento, porque elas têm a capacidade de promover o acolhimento, né? Você falou no início a relação entre os diferentes, porque o ser humano já naturalmente ele já cria segmentos, naturalmente separações, e eu acho até, ousaria dizer, não sei se você concorda, que nesse momento de isolamento social, muita gente está solitária dentro de casa. Não é só quem tem deficiência, né? Uhum. Só que não tem um monte de amigo, né? Que não tem uma família grande. E nesse ponto, as igrejas acabam contribuindo muito. A religião, de forma geral, acaba contribuindo muito, porque ela promove os encontros, né? Os encontros com as pessoas. Eu não sei se você leu, Daniel, e já emendando um assunto no outro, que a ONU, agora em março, se eu não me engano, no dia 19, ela fez um manifesto internacional preocupada com a falta de cuidado dos governos e das instituições com as pessoas que têm deficiência. Porque a pandemia se espalhou com tanta velocidade, ou não deu tempo, ou revelou que não há cuidado nenhum. Como é que você tem visto nessa pandemia as ações governamentais, as ações do terceiro setor na direção do pessoal que tem deficiência? Então, é sério, porque na verdade só mostrou que eles sempre estão em atraso pensando sobre essa pessoa com deficiência, né? Então, sempre pensam, depois a gente faz, a gente coloca uma legenda, depois a gente pensa em fazer audiodescrição, depois a gente pensa em colocar uma janela com intérprete, e as pessoas com deficiência sempre ficam atrasados em saber a informação, né? Ou nem chega a informação. Então, infelizmente, a gente vê os pronunciamentos de governantes, de médicos, seja o que for, não tem um intérprete ali. Quando tem, se mostra se há um pronunciamento, eles tiram. Não sei se tem a questão de direito de imagem, o que é, mas os telejornais não têm intérprete, ou para pessoa com deficiência visual, falar isso aqui, isso lá, isso cá, isso lá o quê? Imagina você fecha os olhos e pensa alguém falando isso aqui, isso lá. Você não sabe o que está falando. Então, Não. pessoas não têm informação. Às vezes é falta de conhecimento nosso, uma certa ignorância, inocência, de não pensar, né, nessa pessoa que tem baixa visão ou que é deficiente total, visual, que é surdo cego, tem pessoas surdo cegas, nessa pessoa que qualquer outra deficiência, que falta então essa acessibilidade de comunicação.
Então, infelizmente, o que a ONU mostrou é algo que acontece não só sobre saúde, mas em todos os assuntos sociais. A pessoa com deficiência, ela fica sempre a perder, sempre a quem. E nós É um, também, voltando, eu sei que não tem só pessoas relacionadas com a igreja aqui, que vão assistir, mas a igreja, infelizmente, também está aquém de tudo isso. você acha que é um problema, você já falou, né? Mas assim, queria que você tentasse nos ajudar a entender melhor essa questão. É um problema cultural, a gente não liga mesmo. É um problema estrutural, econômico, envolve custo e as pessoas deixam para lá. Ou você acha que é a natureza humana mesmo que é ruim? As três coisas. Porque Porque é cultural, porque é muito novo isso de você ver que a pessoa com deficiência ela tem capacidade, né? Ela pode. O surdo, tem anos que o surdo teve acesso à educação mais profunda, né? Visto como um ser humano que aprende. O deficiente visual, o deficiente intelectual, então nem se fala, né? Por, tra por, trás dessa, por trás dessa palavra especial que você falou que não se usa, tá esse conceito, né, de você achar que a pessoa é incapaz, não é isso? Tipo Sim, um cristal, ela é frágil. precisa de um tratamento especial, né? Ou aquela visão, são anjos do Senhor, né? Ou é uma maldição, né? É um pecado que aconteceu. Ainda tem essa visão, Idade Média, sobre eles, Pois né? é medieval, né? É medieval, uma A, ideia medieval. a, a Rosemary está escrevendo aqui, ó, sobre a preocupação dela com pacientes psiquiátricos, né? A turma aí que precisa de medicação. Também está nesse grupo, Daniel? Como é que você vê? O grupo fala sobre, eles têm os transtornos mentais, né, psiquiátricos, que também tem um cuidado que precisa uma atenção. Também é um grupo novíssimo que a gente tá dando uma atenção agora como ser humano, né? Até a gente olhar a história da psiquiatria no Brasil, coisa 50 anos, nem isso, que na verdade ainda mudando, né? É Essa recente, né? história é muito recente. Então, visto como ser humano, a gente fala, é louco, né? Não, ainda se usa esse termo, ele é louco. Lá na minha família tinha uma mulher que ela era louca, ela foi para o hospital de louco, né? Então, um termo pejorativo e achar que não tem sentimento, que não tem emoção, que não tem pensamento. Sim, Rosemary, é um grupo esquecido que precisa da nossa atenção. É o que eu falei, Leclerc, existem muitos grupos de vulnerabilidade, né? Claro, eu vou erguer minha bandeira, né? Pessoas com deficiência, Você está aqui para isso mesmo. né? Vou falar dos meus. E se você quiser, se chamou sua atenção esse assunto, entre em contato comigo, vamos somar força e tudo mais. Mas existem outros grupos. Estou dizendo que o meu é melhor, que é mais. Enfim, existem muitos grupos, muitas pessoas. Então, é falar mesmo que o homem branco, americano, ele tem suas vantagens, né? Como é que é o americano aí? Aqui é América, né? Não norte-americano. Tô falando na verdade o norte. Olha só, a linguagem de sinais é muito criativa, né, cara? Ela é linda, sou suspeita em falar. É muito legal. Pois é, mas assim, eu acho que esse assunto, talvez esse seja o centro da nossa discussão, né? A pandemia, ela está deixando. Eu já fiz várias lives aqui semana passada, eu até vi que você acompanhou uma lá com o Jaziel, né? Mas o assunto sempre passa pelo mesmo ponto. Como o vírus deixou a humanidade de joelhos, né? Então as pessoas agora elas estão
obrigatoriamente tendo um outro olhar sobre a própria vida, o medo da morte, né, o medo do futuro, as incertezas, as frustrações. Quero aproveitar aqui até, já que você levantou a sua bandeira, eu vou levantar a minha, né? Quero aproveitar para convidar a turma para as lives dessa semana. A gente tem uma live quarta-feira com a psicóloga Valéria, que é sobre desenvolvimento de competências socioemocionais nesse período de pandemia. Na quinta-feira, com Bira Biratã, a gente vai falar sobre comunicação, a comunicação pós-pandemia. Então, esses assuntos são resultado da nossa reflexão, né? A gente está tendo uma reflexão muito grande sobre os nossos valores, sobre as nossas condições, né? E você deu uma olhada no manual que o governo brasileiro criou? O que você achou do que você viu? Fala um pouquinho disso para a turma que está assistindo. Então, o Ministério da Pessoa, Ministério dos Direitos Humanos, né, Sim. da Mares, criou esse manual, essa cartilha para pessoa com deficiência. Eu vi que tem os vídeos, eu achei interessante, mas não deu tempo. Eu mandei para um amigo meu, que é deficiente visual, perguntando para ele se tem acessibilidade para ele, né? Porque daí ele tem o aplicativo próprio para poder fazer a leitura. Mas ele, deixa eu ver até se ele me respondeu aqui. Não, ele ouviu, mas não me respondeu ainda. Talvez não deu tempo de ver, né? De analisar. Para o surdo, tem, então, os vídeos explicativos, tem imagens, que daí para a pessoa que tem baixa visão consegue ver. Eu percebi, assim, que pelo visual, pelos desenhos, tá legal também para uma pessoa com deficiência intelectual, para ela poder... Então, deixa eu só explicar então, Dani. O governo desenvolveu, pelo Ministério de Direitos Humanos, uma ferramenta preparada para pessoas com deficiência, explicando, né, falando sobre o coronavírus e dando assim, dicas de prevenção, certo? Sim, isso. Então, se o pessoal que está assistindo quiser ver a ferramenta e mandar para amigos, para conhecidos, como é que faz? Explica aí para a turma. Então, tem ali o site, né, que esse ministério fez, né, dos direitos humanos. Eu não conhecia uma ferramenta própria até da Microsoft. E ali tem as explicações sobre o que é o coronavírus, como você pode, né, contrair o coronavírus, o que você precisa evitar para fazer, os seus cuidados. Então, tem os vídeos explicativos em Libras e também alguns desenhos, que daí eu acho que para pessoa com deficiência intelectual é legal de aprender. Deixa eu ver aqui se vai sair o áudio. Deficiência intelectual que você fala envolve autismo também? Autismo, mais o quê? Não, seria síndrome de Down, Down. né? Ou que é a mais comum, né? Ou outras deficiências. O autismo, ele não significa que ele tem deficiência intelectual, tá? O autismo, Entendi. ele pode ter junto, né, ali essa comorbidade. Mas Ih, deu uma congelada aí na... e não intelectual, né? Que pena, vou tirar ela aqui e vou chamar de novo. E agora, voltou, melhorou? Sim, tinha travado. Travou. Repete aí pra gente o que você falou. Autismo, a diferença do autismo, a questão que envolve a deficiência intelectual. Existem pessoas autistas que têm a deficiência intelectual junto, né? Por conta
diversos fatores, não por conta do autismo, tá? Mas pessoas autistas, então, no transtorno do espectro autismo, a Bruna tá dando um ok aí, que é... O pessoal está pedindo para você chegar mais para trás um pouco para poder ver os sinais. que tá difícil, eu vi. Agora eu tô tentando melhorar aqui, ficar mais longe. Já vamos nos preparando para a próxima live e você se estruturar aí. Sim. Então, pessoas autistas, na verdade, a sua alteração, o seu transtorno é comportamental, né? Que envolve, então, comunicação, que envolve comportamento, que envolve as relações sociais. Que daí, então, é de um transtorno de ordem psíquica também, né? E não intelectual, tá? Existem, então, os transtornos, existe a deficiência intelectual e os transtornos mentais, que até a Rosemary falou, né? Desses casos psiquiátricos que envolvem, então, questões mentais. O censo, o IBGE, eles colocam tudo no mesmo bolo ali. O que é deficiente intelectual e o que é transtorno mental. Colocam tudo como dentro da mesma coisa, mas não é, são diferentes. Legal. Então vamos esperar o retorno do seu amigo aí para ver se ele gostou da ferramenta, né? Pois é. Ele não me... na verdade, se tem acessibilidade, né? Para pessoa com deficiência visual. Se ele consegue ler bem. Então, eu não consegui ter tempo de ter esse retorno. De saber se para pessoa com deficiência visual tem acessibilidade o site. Mas espero que sim, se for feito para eles. Essa live é muito bacana, ela é muito... ela tem uma capacidade de transmissão de conhecimento muito rica, é uma live rica. Eu acho que essa conversa nossa, se você quiser, se você puder também, né, acho que pode ser a primeira de outras, porque ela é de uma riqueza muito grande, ela abre a nossa mente e também nos dá conhecimento e, ao mesmo tempo, ela nos instrui com relação a comportamento, como é que a gente deve se comportar com relação ao outro. Enquanto não tiver outra, Dani, o que o pessoal pode consultar? Quais os sites é que você indicaria para o pessoal, para a turma entrar e começar a se inteirar mais sobre como ser mais útil para as pessoas que têm deficiência? Sites legais, revistas, conselhos, tutoriais, cursos que tem na internet, coisas desse tipo. E aí você pode falar dos seus canais também de comunicação. Sim, legal. Fico à disposição para quando quiser ter mais conversas, né? Quando a gente fala do assunto que a gente ama, a gente se empolga e fala com as mãos, Verdade. fala de tudo. Então, se a pessoa quiser, né, conhecer mais, saber um pouco mais sobre algum assunto, você pode, então, procurar ali o canal do Instagram do Ministério Eficiente, que eu já falei, né? Ministério _eficiente. Também, esse a gente fala das deficiências de maneira geral, temos tido lives, a gente teve uma há 2 semanas, se não me engano, sobre altas habilidades, superdotação, foi muito legal. E todo dia a gente tem assuntos lá, né? Também, legal. Se você quer aprender Libras, por exemplo, a gente tem lá o outro Instagram, que é o comunicar, underline, min, underline, surdos. Que também lá tem informações sobre pessoas surdas, né? Sobre Libras, que você pode aprender também. Também de Curitiba, né? Você pode aprender sobre síndrome de Down, se quiser. Reviver Down também, pode procurar esse site. Eles têm bastante informativos lá. Coisas, artigos, assuntos sobre síndrome de Down. Também pode pesquisar sobre autismo, por exemplo, a UPA, tanto em redes sociais como
um site próprio. UPA é União de Pais pelo Autismo, tá? Sobre deficiência visual, a gente pode pesquisar no site do Bengala Legal. Bengala Legal. Também de surdos, o site do INES, que é o Instituto de Estudo de Educação dos Surdos, que é aí do Rio de Janeiro, né? Que foi a primeira escola de surdos. O pessoal que está aí, que é do Ministério, se quiser, a Alessandra está aí, quiser falar algum site legal sobre autismo, né? A Bruna Lariessa também, dos surdos, se quiser um site legal. Isso, o Autismo Paraná, também um site legal, um trabalho bem legal que eles estão fazendo sobre divulgação do autismo. Quem é de outros Muito bom. estados pode acessar. Pode Vai estar no ser. Paraná. Então, aí o Anderson, surdo de Brasília, que agora entrou na live, legal. Então, faltou alguma coisa? Não, mas a gente vai fazer, quando eu for postar lá o vídeo no YouTube, a gente vai colocar todos os sites lá, os links na descrição do vídeo com essa Posso live, botar né? para você, legal. Isso, a gente bota lá para o pessoal acompanhar e a gente deixa esse canal aberto para a partir de agora a gente falar um pouco disso, porque é o que você falou, existe um isolamento social em função da doença, mas há vários grupos na sociedade que já vivem num certo isolamento social e essa é uma barreira a ser vencida. Sim, com certeza. Nós podemos fazer isso, né? Seja por um sentimento cristão, seja por um sentimento de humanidade, seja por um sentimento que a gente tem de amor pelo próximo. Legal. Obrigado, Daniel, pelo suporte, pela conversa, foi muito boa. E vamos aí combinar para fazer a próxima, para o pessoal participar, tá? Tá bem? Eu que agradeço, Leclerc, ao convite. Já faz um tempo que a gente está para fazer alguma coisa junto, né? Vamos fazer mais. Vou trazer você para o Rio aqui, que a gente não conseguiu, mas vamos conseguir. Tá bem. Depois que tudo isso acabar, né? A gente volta a Verdade. combinar. Agradeço a todos que estiveram aí e também se tiverem sugestões, né, do que a gente falar, fica Isso. o contato. Tá bom. Obrigado. Tchau, Dani. Sandra. Tchau, Leclerc. Obrigada. Deus abençoe.